Então, dando continuidade aí, vamos falar sobre os grupos carbonilados, com a linha de funções orgânicas. Dentro das funções orgânicas, nós temos um grupo classificado como carbonilados. Esse grupo ele pertence ao aldeído, cetona e ácido carboxílico. Então, se você for observar lá as nossas videoaulas anteriores, nós temos lá os álcool, enol, fenol. Então, quer dizer, cada função orgânica ela está encaixada dentro de um grupo, por razões específicas. Então, nós vamos começar agora a estudar agora, primeiro, os aldeídos. Então, olha, os aldeídos aqui nós temos aqui um produto onde nós encontramos aldeídos, que é na canela. E a representação de um aldeído, quimicamente, ele tem essa estrutura. Observa aqui ó, que nós temos um carbono com uma ligação dupla para o oxigênio mais um hidrogênio, formando esta estrutura. É como se eu pegasse a hidroxila e dividisse ela. Olha novamente aqui, ó. Tanto pode ser na cadeia química normal, ou se partirmos aí para os aromáticos, será a mesma aparência. Agora ela pode ser também escrita nessa aparência aqui, ó. O carbono com a hidroxila junto, no carbono da ponta. Tem bem lembrado, na ponta, não no meio. No meio seria um álcool, correto? Então, bora ver isso numa aplicação aqui na nomenclatura pela IUPAC. Nós temos aqui uma cadeia carbônica. Inicialmente, podemos identificá-la como um aldeído pela estrutura, que aqui está um carbono com uma ligação dupla para o oxigênio e o hidrogênio. Agora, já identificamos a função, que é o aldeído. Agora vamos identificar a cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho aqui na principal? 2 carbonos, com uma ligação simples. Se são 2 carbonos, eu tenho um ets. Se é ligação simples, final, ano, etano. Então, estamos referindo a um alcano. Agora, quando estamos trabalhando aldeído, na IUPAC, o sufixo a ser utilizado é -al. Então, nós temos a cadeia principal aqui, os carbonos principais, que é o etano. Acrescentamos o final -al. Então, nós temos um etanal. Nós temos um etanal. Vamos ver aqui mais uma representação. Aqui nós temos aqui o aldeído. Se é aldeído, o sufixo vai ser -al. Identificamos os carbonos da cadeia principal. Quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. 6 carbonos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Nós temos um X. Agora, observe as ligações. São ligações somente simples? Não. Existe uma ligação dupla. Essa ligação dupla significa que essa estrutura aqui ela é um alceno. Então, tem final eno, hexeno. Então, aqui nós temos a representação do hexenal. Hex, 6, en, delegação dupla ao final aldeído. Então, nós temos um hexenal. Agora, nós temos que demonstrar aonde é que essa ligação dupla está. Essa ligação dupla ela está em qual carbono? Lembrando, eu começo a contar do aldeído. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, a ligação dupla ela está ligada ao carbono 4. Então, eu poderia representar desta maneira. 4-hexenal. Agora, cabe lembrar que alguns autores utilizam essa representação. Ó. Hex-4-enal. Então, mas você pode colocar também o 4-hexenal ou X4-enal. Então, as duas cadeias, as duas nomenclaturas são aceitas. Então, você pode procurar em biografias tipo Feltri, Sardella. Você vai perceber aí a utilização de diferentes modelos, né? Dando continuidade, vamos observar essa estrutura. Primeiramente, identificamos o aldeído, final -al. Depois, pegamos aí os carbonos da cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho? Quantos carbonos? Eu tenho 4. Então, se eu tenho 4, eu vou usar o but. Agora, observa que todas as cadeias aqui são simples, correto? Então, butano. Mas
Eu queria chamar a atenção para esse carbono que está aqui fora. Se nós olharmos lá na lista de ramificações, essa ramificação é chamada metil. Então agora vamos juntar tudo isso para montar a nomenclatura. O butano mais o al mais o metil, correto? Mas aí vamos ter a seguinte situação: 3-metilbutanal. Butano mais final al. Agora 3-metil. Agora por que 3-metil? Porque esta ramificação está em qual carbono? Carbono 3. Observa, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Você sempre começa a contar a partir do carbono do aldeído, correto? Então, 3-metilbutanal. Vamos mais uma representação. Identificamos aqui o nosso aldeído. Agora, observe que essa cadeia aqui é uma cadeia linear, né? Observe. Como é que você vai poder contar os carbonos da principal? Da seguinte maneira. Vamos aqui observar que cada ponto, cada vértice aqui, ela vai valer um carbono. Então, olha. Então, quantos carbonos nós temos aí na união das vértices? Então, nós temos aqui uma representação contendo o quê? 8 carbonos. Oct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oct. Agora, observe que nós temos ligações dupla. Agora, oct. Agora, se a ligação dupla, seria um alceno. Mas você tem quantas duplas? Duas. Então, nós temos um dieno. Então, se nós formos fazer a representação, nós temos um octadieno mais o final al. Oct, porque são 8 carbono. O di, porque você tem duas ligações duplas. Eno, porque é ligação dupla. Lembra lá dos hidrocarbonetos, dos alcadienos? Tinha alcano, alceno, alcino. Alcano, ligação simples. Alceno, ligação dupla. Alcino, ligação tripla. E o alcadieno é quando nós tínhamos o quê? Duas ligações duplas. Então, di, porque são duas. Eno, porque é ligação dupla. Então, oct, 8, mais o dieno, mais al. Então, octadienal. Agora, observe que nós estamos representando aqui, ó, 2 e 5. Por que 2 e 5? Observa que eu tenho um carbono na posição 2, com a ligação dupla, e tenho o outro carbono na posição 5, com a ligação dupla. Então, a ligação dupla pertence ao carbono 2, pertence ao carbono 5, contando sempre do carbono do aldeído. 2, 5, octadienal. Agora, lembrando que existem também outras bibliografias que pedem a seguinte nomenclatura, né? Octa 25 dienal. Então você vai observar aí que essa nomenclatura. Então vamos aí a mais uma representação. Aqui nós temos a representação do aldeído, carbono com a hidroxila, aldeído final al. Agora aqui nós temos o que? Uma cadeia fechada. Cada vértice pertence a um carbono. Agora, se é uma cadeia fechada, nós temos um ciclo. Agora, ciclo o quê? Quantos carbonos nós temos? 5 carbonos. Pent. Ciclopent. Agora, observe que entre os carbonos, nós só temos ligação simples. Então, aqui nós temos um final ano. Ciclopentano. Então, o normal seria aqui, né? Seguindo a linha, seria eu usar o ciclopentanal. Mas observe que aqui apareceu carbaldeído. Por que isso? Porque o meu aldeído está em uma cadeia fechada. Ou uma cadeia cíclica, né? Fechada. Então, toda vez que o aldeído estiver ligado a uma cadeia fechada, em vez de al, nós acrescentamos o final carbaldeído. Então, ciclo porque fechada, pente porque é 5, ano porque é ligação simples, carbaldeído é por causa que o aldeído está numa cadeia fechada. Olha só essa situação aqui, ó. Aqui nós temos o aldeído, né, final al. Agora, esse aldeído está onde? Ele está no anel benzênico, no aromático, no benzeno. Então, quer dizer que para montar o nome,
eu vou ter o benz de benzeno mais aldeído, benzaldeído. Agora, esse benzeno também pode ser escrito como benzeno carbaldehído. Então, benzaldeído é o benzeno mais aldeído. Ou o benzeno mais o carbaldehído. Quer dizer, é a ligação da cadeia cíclica. Uma cadeia fechada. Lembrando, o aromático é uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Correto? Então, benzaldeído, benzeno mais aldeído, ou benzeno carbaldehído. Também aí vai depender da biografia que você estiver usando, né? Do livro que você estiver usando, do autor, né? Então, tem as duas representações. Agora, por que não entrou al? Novamente, o al não se usa em cadeias fechadas, só se usa em cadeia aberta. Quando se for cadeia fechada, nós usamos o carbaldehído. Ciclo, cadeia fechada. Pente, 5 carbono, ano, uma ligação, carbaldehído, porque é uma cadeia fechada, né? Na nomenclatura usual. Vamos observar essa situação aqui. Aqui eu tenho o aldeído. Agora eu tenho um carbono, met, mais aldeído, que é a função al. Então eu tenho um metanal. Um carbono, na usual, ele é chamado de aldeído fórmico. É o formol. Ou um formaldehído. Então, um carbono com o aldeído. Nós dizemos que ele é um metanal na IUPAC ou um aldeído fórmico. O formol. Ou um formaldehído. Esse é o nome usual para um carbono. Agora, se eu tenho dois carbonos no aldeído, na IUPAC é um etanal, 2 carbono, et mais al. Agora, na usual, ele vai se chamar aldeído acético ou acetaldeído. Isso aí, infelizmente, né, você vai ter que fazer uma repetição várias vezes até você memorizar. Aldeído fórmico, 1 carbono. Aldeído acético, 2 carbono. Ou acetaldeído. Tendo 2 carbonos com 2 aldeído, você vai ter o quê? Um etanodial, etano, mais 2 dial, ou aí, né, uma função glioxal, que é o popular dele,